Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Valder Gleison, sou aluno da turma de Filosofia da cidade de Piracuruca. Estou aqui nessa ocasião para discutir com vocês a questão de número 65 do Caderno Azul da prova do Enem 2019. Eu vou ler para vocês. Para Maquiavel, quando o homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se esse homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Bem, meus nobres, caros, estimados colegas que estão visualizando esse vídeo neste momento, essa questão que eu acabei de ler, ela tem como o protagonista o escritor, o filósofo Maquiavel. Maquiavel ele foi considerado o pai da filosofia política na era moderna. Mas para responder essa questão do Enem 2019, não era necessário conhecermos de fato suas obras ou de forma mais concisa os seus pensamentos. Era apenas uma interpretação de texto. Como a prova do Enem é todas as questões, a grande maioria das questões do Enem é apenas interpretação de texto. Veja, veja comigo o que diz no primeiro parágrafo. Para Maquiavel, quando o homem decide dizer a verdade, pondo em risco a sua própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Aqui, Maquiavel está trazendo a idealidade, quer dizer, a ação de um indivíduo dentro da sua moral, dentro da sua individualidade. Ele está afirmando, mas perceba que logo em seguida, no próximo parágrafo diz: mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não era apenas individual, mas coletivo. Esse mais bem aqui, ele traz uma contrariedade ao que a questão nos diz no primeiro parágrafo. E analisando as alternativas A, B, C, D e E, e a pergunta logo abaixo desse texto diz: o texto aponta uma inovação da teoria política na época moderna e expressa a distinção entre. Então, perceba que aqui a pergunta é a distinção entre. Então, tem uma distinção entre a idealidade e o que eu vou discorrer para vocês agora, que é o que? A nutilidade e preservabilidade da liberdade não se enquadra dentro dos pensamentos de Maquiavel. Então, e muito menos a ilegalidade e legitimidade do governante, e muito menos a letra D e a letra E. Então, a resposta correta ela se encontra na alternativa A idealidade e a efetividade da moral. Por que a efetividade da moral? Vamos reler novamente o texto. Mas se esse mesmo homem, um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir ações cujas consequências se tornam tão amplas. Ou seja, aqui o texto está contrariando o princípio, contrariando o princípio da idealidade que traz no primeiro parágrafo. Ou seja, quando
quando eu na minha qualidade individual, na minha idealidade, eu posso, dentro da minha moral, mentir, porque isso está trazendo consequências apenas para a minha pessoa, na minha idealidade, no meu individual. Mas a efetividade da moral já é o contrário. Por quê? Porque repare o que o texto diz, um chefe de Estado. Ou seja, o que o texto quer dizer aqui? Que um chefe de Estado não pode utilizar dos meios que uma pessoa individual, um ser humano civil como qualquer, como eu, como você, deve tomar. Porque um chefe de Estado, as consequências dele não vão refletir apenas para a vida dele, não vão trazer consequências para ele, vai trazer consequências para toda uma nação. Sai da idealidade e entra na efetividade moral. Por que a efetividade moral? Porque é a efetividade moral. Por quê? Porque assim, vamos usar esse exemplo. A NASA descobre que nós vamos ser atacados por extraterrestres no final do ano. E os chefes de Estado decidem: vamos falar para todo mundo, vamos pôr nos jornais, vamos botar a boca no trombone. Ou não, eles podem pensar o contrário: não, nós vamos mentir, vamos nos omitir, não vamos passar essa verdade para o povo, para a nação, porque isso irá trazer um desespero, isso irá trazer um aterrorizamento geral no Brasil e no mundo. Ou seja, a efetividade da moral quer dizer o quê? Que o chefe do Estado, em mentir, dizendo que nós não vamos passar por esse ataque de extraterrestres, algo desse tipo, e isso não faz com que ele esteja errado. Isso faz com que ele esteja na efetividade da moral, porque está protegendo o seu povo, a sua nação de um total desespero. Por mais que isso irá acontecer, mas ele espera o momento certo, espera que os acontecimentos aconteçam para falar. Ele não causa isso. Então, eu quero dizer para vocês que a alternativa correta, ela se encontra, é a alternativa A. Obrigado, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo do horário que você estará vendo esse vídeo.